Então, hoje quero discutir algo sobre o qual acredito que quase ninguém está falando. Todo mundo está focado na guerra entre a América e o Irã. Todo mundo está perguntando quem está vencendo. A América vai bombardear o Irã até a submissão? O Irã vai fechar o Estreito de Hormuz e destruir a economia global? Tropas terrestres serão enviadas? Todas essas são perguntas importantes e já as discutimos em nossas aulas anteriores. Mas hoje quero fazer uma pergunta completamente diferente. E a pergunta é esta: enquanto a América e o Irã lutam entre si, enquanto se sangram mutuamente, quem está realmente vencendo? Certo, eu sei o que alguns de vocês estão pensando. Vocês estão pensando, Professor Jen, a China nem está nessa guerra. Como pode a China estar vencendo uma guerra que não está travando? E essa é exatamente a pergunta certa, porque o movimento estratégico mais brilhante na geopolítica não é lutar. O movimento mais brilhante é deixar seus inimigos se destruírem mutuamente enquanto você constrói seu poder silenciosamente. E é exatamente isso que a China está fazendo agora. Então deixem-me conduzir vocês por isso com cuidado. Quero mostrar primeiro o que a China ganha se a América vencer esta guerra. Depois quero mostrar o que a China ganha se o Irã vencer esta guerra. E então quero mostrar o padrão histórico mais profundo em ação aqui. Porque esta não é a primeira vez na história que uma potência em ascensão observa duas grandes forças se esgotarem mutuamente e depois entra para recolher o prêmio. Certo. Então vamos começar. Primeiro quero que vocês entendam algo sobre como a China pensa em estratégia, porque é muito diferente de como a América pensa em estratégia. A estratégia da América é o que eu chamo de estratégia do martelo. Se há um problema, você bate nele. Você bate com força. Você bate rápido. Você bate com força máxima. É por isso que a América sempre alcança as bombas primeiro. É por isso que o complexo industrial militar é tão poderoso na América, porque os americanos acreditam que a solução para todo problema é mais força. A estratégia da China é completamente diferente. A estratégia da China vem de um livro chamado A Arte da Guerra, escrito por Sun Tzu há cerca de 2.500 anos. E a lição mais importante de A Arte da Guerra é esta: a maior vitória é vencer sem lutar. Deixem-me repetir isso. A maior vitória é vencer sem lutar. Você não desperdiça sua energia, seus soldados, seu dinheiro em confronto direto. Em vez disso, você se posiciona corretamente. Você deixa a situação se desenvolver e, quando o momento é certo, você age. E a essa altura, o resultado já está decidido. Este é o pensamento estratégico chinês. E agora mesmo, a China está aplicando essa estratégia perfeitamente na guerra do Irã. Certo. Agora, deixem-me mostrar como a China vence em todos os cenários possíveis. A América bombardeia o Irã com sucesso. O governo iraniano colapsa. A América instala um novo governo amigável em Teherã. A América controla o petróleo do Irã. A América controla o Estreito de Hormuz. A América venceu. Certo. Então, nesse cenário, a China perde? Vamos pensar com cuidado. A resposta é não. A China não perde. Eis o porquê. Mesmo que a América vença no Irã, a América terá gasto uma quantidade enorme de dinheiro para isso. Estamos falando de trilhões de dólares. A guerra do Iraque custou à América 2 trilhões de dólares. E a América nem venceu aquela guerra. E uma guerra contra o Irã, um inimigo muito maior, muito mais forte, muito mais preparado, custará muito mais. A dívida nacional da América já ultrapassa 36 trilhões de dólares. Seu déficit anual é enorme. Está tomando dinheiro emprestado apenas para pagar os juros da sua dívida existente. Cada bomba que a América lança sobre o Irã é uma bomba paga com dinheiro emprestado. E aqui está o insight fundamental. De quem a América está tomando esse dinheiro emprestado? Quem detém a dívida americana? A China detém mais de 1 trilhão de dólares em títulos do Tesouro americano. O Japão detém um valor semelhante. Quando a América vai à guerra, toma mais dinheiro emprestado, imprime mais dólares, e o valor do dólar cai ao longo do tempo. Isso significa que a China pode ver com muita clareza que quanto mais a América gasta em guerra, mais fraco o sistema financeiro americano se torna. Já sabemos que o complexo industrial militar da América foi projetado não para vencer guerras, mas para ganhar dinheiro. O caça F-35 custa 400 milhões de dólares cada um e levou 26 anos para ser desenvolvido. O porta-aviões Gerald Ford custou 13 bilhões de dólares e teve que recuar do Golfo Pérsico em 3 semanas. O sistema de defesa antimíssil Patriot custa bilhões e os baratos drones iranianos passam direto por ele. Todo esse dinheiro vai para empreiteiros militares privados. Vai para a Boeing, para a Lockheed Martin, para a Raytheon, e tudo isso drena o tesouro americano. E a China está observando isso com muita paciência. Então, cenário 1, a América vence a guerra. A China não luta.
A China não gasta um único yuan. A China não perde um único soldado, mas a América está financeiramente mais fraca, e uma América financeiramente mais fraca é um presente para a China, ou, mais precisamente, a América falha em atingir seus objetivos e é forçada a recuar do Oriente Médio. Nesse cenário, o que acontece? Esse cenário é, na verdade, muito melhor para a China do que o cenário 1. E vou explicar por quê. Se a América recuar do Oriente Médio, toda a arquitetura do poder global americano começa a ruir. E no centro dessa arquitetura está algo chamado sistema do petrodólar. Já falei sobre isso antes, mas vou explicar novamente porque é muito importante. Desde 1973, todo o petróleo do mundo tem sido negociado em dólares americanos. Este foi um acordo entre a América e a Arábia Saudita. Os sauditas só venderiam petróleo em dólares. Em troca, a América protegeria o regime saudita. Como todo país do mundo precisa de petróleo, e o petróleo só pode ser comprado em dólares, todo o país deve manter dólares. Isso cria uma demanda global permanente pelo dólar americano. É por isso que a América pode imprimir dinheiro e acumular déficits enormes sem destruir sua moeda. Sem o sistema do petrodólar, o dólar americano perde seu status especial como moeda de reserva mundial. E sem esse status, a América não pode financiar seu império militar. Agora, o Irã efetivamente fechou o Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz carrega 20% de todo o petróleo do mundo. Cerca de 75% do petróleo do Japão passa pelo Estreito de Hormuz. Cerca de 60% do petróleo da China passa pelo Estreito de Hormuz. Coreia do Sul, Índia, Paquistão. Todos dependem do Estreito de Hormuz. Toda a economia asiática está ligada a essa minúscula via marítima. E o Irã está demonstrando ao mundo inteiro que é ele, e não a América, quem controla essa via marítima. Cada dia que o Irã controla o Estreito de Hormuz, a credibilidade do sistema do petrodólar é danificada, porque o sistema do petrodólar é baseado em uma promessa. A América promete manter o fluxo de petróleo. Se a América não consegue manter o fluxo de petróleo, por que alguém deveria confiar no dólar? E isso beneficia diretamente a China, porque a China tem construído uma alternativa ao petrodólar há anos. Chama-se Petro-Yuan. A China tem negociado com países produtores de petróleo para vender petróleo em yuan chinês em vez de dólares americanos. Arábia Saudita, Rússia, Irã, todos têm discutido o comércio de petróleo baseado em yuan. Se o petrodólar entrar em colapso, se o mundo perder a confiança na capacidade da América de proteger o fornecimento de petróleo, então os países começarão a migrar para o comércio baseado em yuan. E isso representa uma enorme transferência de poder financeiro global da América para a China. Então, cenário 2. O Irã vence, a América recua, o petrodólar enfraquece. Esta é uma vitória enorme para a China, novamente sem disparar um único tiro. Agora, deixem-me ir ainda mais fundo, porque quero mostrar que isso não é apenas sobre o petrodólar. É também sobre rotas comerciais e sobre o futuro da economia global. A China tem construído algo chamado Iniciativa Cinturão e Rota há mais de uma década. Este é o projeto de infraestrutura mais ambicioso da história da humanidade. A China tem construído estradas, ferrovias, portos e oleodutos conectando a China à Europa, à África, ao Oriente Médio e à Ásia Central. A China investiu centenas de bilhões de dólares neste projeto. E no centro de todo esse projeto está o Irã. O Irã é o pivô geográfico da iniciativa Cinturão e Rota. Para a China se conectar à Europa por terra, ela precisa passar pelo Irã. Para a China acessar o Golfo Pérsico e o Oriente Médio pelo mar, ela precisa passar pelo Irã. O Irã é tão importante para o cinturão e rota da China que esta assinou uma parceria estratégica abrangente de 25 anos com o Irã em 2021. A China concordou em investir 400 bilhões de dólares na economia iraniana ao longo de 25 anos, em troca de acesso garantido ao petróleo iraniano a preços com desconto. Então pense no que isso significa. A América está bombardeando o Irã. A América pensa que está prejudicando o Irã, mas cada bomba que a América lança sobre o Irã é também uma bomba lançada sobre o investimento de 400 bilhões de dólares da China. A China tem enormes interesses econômicos no Irã, e a China tem enormes interesses geopolíticos em garantir que o Irã sobreviva a esta guerra e permaneça um Estado funcional que possa servir como âncora da iniciativa Cinturão e Rota. É por isso que a China está apoiando silenciosamente o Irã nesta guerra. Não militarmente, a China é inteligente demais para lutar diretamente contra a América, mas economicamente. A China está comprando petróleo iraniano. Apesar das sanções americanas, navios chineses continuam comprando petróleo iraniano por meio de vários métodos.
Os iranianos encontraram maneiras criativas de vender seu petróleo à China por meio de diferentes intermediários, diferentes navios, diferentes métodos de pagamento, e a China continua comprando porque precisa do petróleo e o Irã precisa da receita. E aqui está um fato verdadeiramente extraordinário. Antes desta guerra começar, as sanções americanas significavam que o Irã mal conseguia exportar petróleo. A economia iraniana estava lutando. Mas esta guerra que a América iniciou para destruir o Irã, na prática levantou as sanções, porque a América teve que desancionar o petróleo iraniano para evitar que os preços globais do petróleo subissem demais. E a China imediatamente começou a comprar mais petróleo iraniano. A receita do petróleo iraniano antes desta guerra era muito limitada. Agora o Irã está ganhando bilhões de dólares a mais por mês com exportações de petróleo. Grande parte desse dinheiro vai diretamente para a China em troca de bens e tecnologia. Portanto, a América foi à guerra para enfraquecer o Irã. Mas o resultado é que o Irã está agora mais profundamente integrado no sistema econômico chinês do que nunca. Isso é uma catástrofe estratégica para a América e um golpe de sorte estratégico para a China. Agora, quero falar sobre algo ainda mais importante. Quero falar sobre o que esta guerra está fazendo à confiança do mundo na América, porque este é talvez o bem mais importante que a China ganha com esta guerra. Pensem como os países ao redor do mundo estão assistindo a esta guerra. Pense no que estão aprendendo. Estão aprendendo que a América vai à guerra com justificativas muito frágeis. Estão aprendendo que a América bombardeará a infraestrutura civil, usinas elétricas, instalações de água, hospitais, em nome da mudança de regime. Estão aprendendo que as promessas americanas de proteção não valem nada se você não for estrategicamente importante o suficiente. E estão aprendendo que as sanções americanas podem ser usadas contra qualquer um, a qualquer momento, por qualquer razão. Cada país do mundo em desenvolvimento, na África, no Sudeste Asiático, na América Latina, na Ásia Central, está assistindo a isso e fazendo a mesma pergunta. Estamos seguros se a América decidir amanhã que nosso governo é inaceitável? A América vai nos bombardear também? E a América pode nos proteger? Ou a proteção americana é uma ilusão? Esse medo, essa perda de confiança na América, empurra os países diretamente para os braços da China, porque a China oferece algo diferente. O discurso da China para o mundo em desenvolvimento é simples: vamos construir suas estradas. Vamos construir seus portos, vamos construir suas ferrovias, vamos comprar seus recursos, e não vamos bombardeá-los, não vamos sancioná-los, não vamos exigir que mudem seu governo, vamos respeitar sua soberania. Agora você pode dizer, bem, a China tem seus próprios problemas, a China tem seus próprios interesses, a China não é um parceiro perfeito, e isso é completamente verdade. Mas da perspectiva de um pequeno país em desenvolvimento, a China parece muito melhor do que a América agora. Porque a América está bombardeando um país de 90 milhões de pessoas, enquanto o mundo inteiro assiste. Isso envia uma mensagem muito poderosa sobre o que significa a parceria americana. E assim, a cada dia que esta guerra continua, mais países migram silenciosamente para a China. Mais países começam a liquidar negócios em yuan em vez de dólares. Mais países aderem à iniciativa Cinturão e Rota. Mais países ingressam em instituições lideradas pela China, como a Organização de Cooperação de Xangai e o Bloco Econômico dos BRICS. O Bloco dos BRICS, que significa Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul, agora se expandiu para incluir muitos outros países. O próprio Irã é membro dos BRICS. A Arábia Saudita foi convidada a ingressar. Os Emirados Árabes Unidos estão sendo cortejados. O Egito é membro. A Etiópia é membro. A maior parte do Sul Global é membro ou quer ser membro dos BRICS. E todos esses países estão se movendo em direção a um mundo onde a China, e não a América, é a potência econômica dominante. Portanto, enquanto a América gasta trilhões lutando nesta guerra, a China está silenciosamente construindo as instituições e a infraestrutura da próxima ordem mundial, sem disparar um único tiro. Agora quero trazer a perspectiva histórica, porque, como sempre digo, a história não se repete exatamente, mas rima muito alto. E esse padrão de uma potência em ascensão observando duas potências estabelecidas se esgotarem mutuamente não é novo. Isso já aconteceu antes. Deixem-me dar-lhes o exemplo histórico mais importante: a Guerra do Peloponeso, de 431 a.C. a 404 a.C. Esta foi a grande guerra entre Atenas e Esparta, as duas cidades-estado mais poderosas do mundo grego. Atenas era o centro comercial, financeiro e cultural da Grécia. Esparta era o poder militar. Lutaram entre si por 27 anos. Ambos os lados gastaram recursos enormes.
Ambos os lados sofreram baixas enormes. Atenas, a cidade-estado mais poderosa no início, foi completamente destruída. E quem venceu? Quem foi o grande beneficiário desta guerra entre Atenas e Esparta? Macedônia, um reino ao norte que todos desprezavam. Filipe da Macedônia observou Atenas e Esparta se esgotarem mutuamente. Construiu seu poder silenciosamente. Modernizou seu exército. Desenvolveu sua economia. E quando Atenas e Esparta estavam ambas exaustas e enfraquecidas, Filipe avançou, e em uma geração seu filho Alexandre, o Grande, havia conquistado todo o mundo grego e além. Este é o padrão da China agora. A América é Atenas, o Irã é Esparta e a China é a Macedônia. Observando, construindo, esperando. Deixem-me dar outro exemplo: a Primeira Guerra Mundial. De 1914 a 1918, a Grã-Bretanha e a Alemanha, as duas potências industriais dominantes do mundo, foram à guerra e se destruíram mutuamente. A Grã-Bretanha venceu tecnicamente, mas saiu da Primeira Guerra Mundial profundamente endividada, sua economia enfraquecida, seu império começando a rachar. A Alemanha foi esmagada. E quem foi o grande beneficiário? A América. A América entrou na guerra tarde, evitou o pior das baixas e emergiu como a principal nação credora do mundo. Em 30 anos, a América havia substituído a Grã-Bretanha como a potência global dominante. A China está seguindo exatamente o mesmo manual. Deixe as potências existentes se esgotarem, construa sua própria força silenciosamente, e então, quando o momento chegar, entre no vácuo. Então, agora deixem-me juntar tudo isso. Quero mostrar a vocês de forma muito concreta o que a China está fazendo enquanto esta guerra acontece. Enquanto a América gasta bilhões bombardeando o Irã, a China está construindo. A China acabou de concluir seu 15º plano quinquenal. Isso envolveu 2 anos de consultas, comitês de especialistas, think tanks, especialistas acadêmicos de ponta em todo o país. É um plano abrangente e sério para os próximos 5 anos de desenvolvimento chinês, em tecnologia, manufatura, infraestrutura, energia e educação. O que a América tem? Nenhum plano. Já discutimos isso antes. O governo americano não tem plano quinquenal, não tem plano anual, não tem plano para um mês. Tudo em Washington é improvisado da manhã à noite. A decisão de bombardear o Irã foi tomada por um punhado de pessoas, sem nenhum plano além dos ataques iniciais. E quando o Irã revidou, quando o Irã não simplesmente se rendeu como esperado, não havia plano B. Isso lhe diz tudo sobre a posição relativa desses dois países agora mesmo. Um país está planejando décadas à frente, o outro não consegue planejar 2 horas à frente. E enquanto a América não tem plano, a China está comprando recursos em todo o sul global. A China é o maior parceiro comercial da maioria dos países africanos. A China é o maior parceiro comercial da maioria dos países do Sudeste Asiático. A China é o maior parceiro comercial da maioria dos países latino-americanos. Enquanto a América gastava 2 trilhões no Iraque e no Afeganistão, a China construía portos no Paquistão, ferrovias no Quênia, usinas elétricas na Etiópia, estradas na Ásia Central. A China estava fazendo amigos, a América estava fazendo inimigos. Agora, deixem-me falar sobre a forma mais concreta pela qual a China vence com esta guerra: o petróleo. A China é a maior importadora de petróleo do mundo. A China precisa de petróleo para alimentar suas fábricas, seus carros, suas cidades. E a guerra do Irã criou uma situação em que a China pode comprar petróleo com desconto. Eis como: o Irã precisa vender seu petróleo para sobreviver, mas as sanções americanas dificultam que o Irã venda para a maioria dos países ocidentais. Então, o Irã vende para a China abaixo dos preços de mercado, porque a China é um dos poucos compradores dispostos a assumir o risco. Isso significa que a China obtém petróleo barato. Energia barata significa custos de manufatura mais baixos. Custos de manufatura mais baixos significam que os produtos chineses são mais competitivos nos mercados globais. E isso vem em um momento em que as tarifas e guerras comerciais americanas já estão perturbando as cadeias de abastecimento globais. Portanto, a guerra do Irã está paradoxalmente tornando a manufatura chinesa mais competitiva. Enquanto as empresas americanas estão lutando com custos de energia mais altos e interrupções na cadeia de abastecimento por causa da guerra, os fabricantes chineses estão obtendo petróleo mais barato. Isso não é um acidente. Esta é a realidade estrutural da situação atual. E então há a tecnologia. A China foi cortada da tecnologia de semicondutores americana por controles de exportação americanos.
A América acha que isso vai prejudicar a indústria de tecnologia da China. Mas a China respondeu investindo maciçamente em sua própria indústria de semicondutores. A China está construindo suas próprias fábricas de chips. A China está treinando seus próprios engenheiros. A China está desenvolvendo seu próprio ecossistema tecnológico. E enquanto a China se concentra em construir sua capacidade tecnológica doméstica, os melhores engenheiros e cientistas do mundo, que veem a América se tornando mais instável, mais imprevisível, mais agressiva, estão pensando duas vezes sobre se querem construir suas carreiras na América. A fuga de cérebros que a América costumava usar como arma, atraindo os melhores talentos de todo o mundo, está começando a se inverter. Porque quem quer viver em um país que está engajado em guerras caras e impopulares, onde o sistema político é profundamente disfuncional, onde o governo não consegue planejar à frente, onde a desigualdade está crescendo, onde o sonho americano está morto para a maioria das pessoas comuns, a China e outras potências emergentes são os beneficiários dessa migração de talentos, silenciosamente, lentamente, mas está acontecendo, certo? Então deixem-me agora falar sobre o que isso significa para o futuro, porque quero dar a vocês uma estrutura para entender o mundo para o qual estamos nos movendo. A guerra do Irã está acelerando dramaticamente essa transição, porque está fazendo a América parecer exatamente o que está se tornando. Um império em declínio, reagindo desesperadamente, gastando dinheiro que não tem, travando guerras que não pode vencer, sem nenhum plano e nenhuma visão para o futuro. E a cada dia que isso continua, a posição relativa da China no mundo melhora. Não porque a China esteja fazendo algo dramático, mas porque a América está destruindo sua própria credibilidade, suas próprias finanças, suas próprias alianças e sua própria reputação, uma bomba de cada vez. Então, quando fazemos a pergunta, quem vence esta guerra? A resposta não é a América, e a resposta não é o Irã, mesmo que o Irã sobreviva. A resposta é a China. Porque a China é o único país que se beneficia independentemente de como esta guerra termine. Se a América vencer, a China tem uma América mais fraca e financeiramente exausta com quem lidar. Se o Irã vencer, ou mais precisamente se a América falhar, então o petrodólar enfraquece, o cinturão e rota ganha força e o mundo avança mais rapidamente em direção a uma ordem multipolar com a China no centro. Isso não é sorte, não é acidente, é estratégia. Estratégia chinesa antiga, a estratégia de Sun Tzu. A maior vitória é vencer sem lutar. E então quero deixá-los com este pensamento. O ator geopolítico mais importante nesta guerra do Irã não é a América, não é o Irã, não é Israel, é a China, o país que não está lutando. Lembrem-se disso. Na história, raramente são os países que travam as maiores batalhas que ganham os maiores prêmios. São os países que têm paciência suficiente, inteligência suficiente e disciplina suficiente para deixar os outros se esgotarem, e então se posicionam para o que vem a seguir. A América está lutando nesta guerra, o Irã está sobrevivendo a esta guerra, e a China está vencendo esta guerra. Certo. Acho que isso é suficiente para hoje. Foi interessante? Ótimo. Ficou claro? Ótimo.